Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 26. Vamos estar lendo somente o versículo de número 21. Diz assim então a palavra do Senhor neste momento. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje a preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler somente esse versículo, irmãos, e aqui nós vamos estar comentando algo acerca de Saul, mas talvez você possa dizer: mas o que tem a ver Saul comigo ou conosco? Tudo, irmãos. Saul, como eu e você, ele foi um ser humano este falho, um ser humano este limitado, assim como eu e você, como nós somos. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a errar, a pecar. E eu quero trazer aqui um título, ou seja, Saul, um homem louco, que foi o que nós lemos aqui. Então nós percebemos aqui, irmãos, que no começo do livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali praticamente por volta do capítulo de número 8 por diante, nós vamos ver que chega um determinado momento que o povo de Israel, a nação de Israel, eles estavam desejosos de ser como as outras nações. Eles queriam um rei a quem eles pudessem aclamar, um rei que lutasse, que direcionasse eles. E se reuniram ali então os anciões daquela época, os representantes de cada tribo, e eles estavam querendo isso. Só que o interessante, irmãos, que havia um governo teocrático. O próprio Deus governava sobre a nação de Israel usando os seus profetas para direcioná-los, ou seja, o próprio Deus dava ao profeta que ele tinha que falar para que viesse direcionar ao povo. E quando o povo eles desejam então um rei a quem eles pudessem aclamar, eles estavam como rejeitando o governo de Deus, o governo teocrático. Não é diferente do que nós estamos vendo nos nossos dias atuais, em meio à política, eles querendo tirar o governo teocrático. E nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos estar atentos a tudo, irmãos, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros de Saul. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor que chega em determinado momento que o próprio Deus ele fala com Samuel, que o povo não estava ali rejeitando a ele, mas sim o próprio Deus, o governo de Deus. Porque Samuel era o representante de Deus na terra, naquele momento, para profetizar sobre a nação de Israel, para direcioná-los. E eu fico imaginando, me coloco no lugar de Samuel, o tamanho da decepção de ele ser rejeitado, e Deus então assim o consola dizendo: olha Samuel, eles não estão rejeitando você, mas a mim. Diga para eles que eu vou dar um rei para eles. O desejo do Senhor era ele continuar direcionando o seu povo. E aí entra já a história de Saul, que o seu pai tinha ali muitas mulas, e de repente essas mulas se extraviam, e o seu pai pede para ele pegar um companheiro, um dos seus moços, e ir atrás dessas mulas para que viesse trazê-los de volta. Tudo providência de Deus. Então nada acontece ao acaso nas nossas vidas.
Nós temos uma mania errada de dizer que sorte. Não é sorte, nunca foi sorte, foi Deus. Então nada que acontece, tanto de bom como de ruim, que às vezes para nós aparentemente é ruim, né? O ruim se torna lá na frente algo prazeroso, porque nos fortaleceu, nos deu mais sabedoria, né? Mais maturidade espiritual. Então tudo providência de Deus. E nós vemos ali, então, que Saul, juntamente com seu moço ali, ele vai atrás e não consegue encontrar, e de repente o jovem fala: olha, tem aqui em Israel tem um vidente, ou seja, vidente e profeta, irmãos, era a mesma pessoa. Um vidente de Deus aqui, que ele revela tudo que Deus direciona. E aí Saul diz para ele: olha, eu não tenho nada para oferecer ao homem de Deus, ao profeta, porque naquela época havia um costume, irmãos, de que quando se apresentava diante do homem de Deus, se levava algo, um presente. Ninguém se apresentava diante do homem de Deus com as mãos vazias. E também não é diferente nos nossos dias de hoje. A questão é que nós muitas das vezes apareçamos diante de Deus vazios. Mas nós temos que apresentar a Ele o nosso culto, nós temos que apresentar a Ele a nossa gratidão pelos livramentos, pelas bênçãos alcançadas. E muitas das vezes nós viemos à igreja simplesmente para, carimbar o cartão. Todos os dias, todos os cultos, irmãos, que seja como o último culto seu na terra, que você apresente-se diante de Deus não de mãos vazias, mas com um coração cheio de amor, de alegria, de gratidão por tudo que Ele tem feito. Então nós vemos ali que o jovem, ele fala: olha, eu ainda tenho aqui, um certo valor aqui ainda. Vamos lá que nós vamos presentear o homem de Deus com esse valor. Tudo providência de Deus, irmãos. Até que o Senhor então manda, revela ali ao seu servo Samuel que ele estava trazendo ali. E quando Saul aparece, ele fala: é esse jovem que você vai ungir. E aí ele reúne ali então todos os representantes ali das tribos de Israel, e ali então ele apresenta Saul. Então, irmãos, o que eu quero agora adentrar realmente na palavra é que toda pessoa, todo ser vivo, ele quer ser lembrado por coisas boas, coisas essas feitas diante ali de Deus durante a sua vida aqui na terra. Nós não queremos ser lembrados como pessoas horríveis, pessoas enganadoras, pessoas mentirosas. Não, nós queremos sim que sejamos lembrados, se assim nós partirmos primeiro. Olha, aquele, aquela era um homem, era uma mulher de Deus, uma pessoa realmente dedicada ao Senhor. Nós não queremos ser lembrados de outra maneira. Nós não queremos, ninguém quer ser lembrado como um louco, como uma louca. Mas o rei Saul, ele é lembrado mais pelas suas loucuras do que pelas coisas boas que ele realizou. As coisas realmente tristes sobre os atos insensatos ali do rei Saul é que ele escolheu desempenhar um papel de louco. Primeiro, havia ali muitas coisas para admirar acerca de Saul, que a Bíblia nos relata ali que ele era um homem de um físico esplêndido. Ou seja, ele era um jovem bonito, um jovem que tinha os ombros largos, ou seja, era um jovem forte, um jovem musculoso, um jovem que tinha um bom porte, um bom parecer.
E diz ali que dos seus ombros para cima, ele sobressaía em altura a todos os outros homens ali daquela época. Então ele era diferente já. E ele tinha uma aparência já real. Ninguém quer um representante desgualepado, de qualquer jeito. Nós queremos um representante que nos represente de forma ordeira, um representante que nos traga orgulho, alegria de tê-lo nos representando. Nós não queremos qualquer um. Da mesma forma ali, o povo. Então ele tinha uma aparência real. Ele era esplêndido em exemplo, de como um rei deveria se parecer. E ele era ainda também um homem modesto. E quando procurado para ser rei, ele se recusou, a princípio. Não é diferente conosco, irmãos. Se nós analisarmos, tudo isso acontece conosco, tem acontecido conosco. Porque Deus, desde o princípio, nos chamou para uma obra. E o que nós temos feito? Nós temos fugido. Nós temos procurado se esconder. Nós temos recusado o ir. E Deus nos levanta nessa manhã para nos trazer à tona, nos fazer lembrar de que Ele tem algo, um propósito para conosco, para com as nossas vidas, e que nós estamos fugindo, se escondendo como Jonas e como Saul. E Saul, ele só queria trabalhar com o pai, na sua fazenda. Ele queria cuidar, porque no futuro próximo ele iria herdar ali as propriedades do seu pai. E muitas das vezes aquele que é chamado por Deus, irmãos, ele está fazendo as coisas comuns da vida. Quando eu estava aprendendo, iniciando a minha caminhada com Cristo, eu estava ainda aprendendo, na minha função de gesseiro, de fazer decorações nas casas, de fabricar molduras. Eu estava ocupado em alguma coisa. Aos meus 18 anos, o Senhor me chama para a obra. O Senhor me alcançou com as suas misericórdias. E eu comecei a ficar assustado com o que Deus falava, da forma como Deus falava comigo. Até um certo ponto eu aceitei muitas vezes, mas todas as vezes quando chegava a hora, eu fugia, eu me escondia. Aos 30 anos o Senhor me chama, eu recusei novamente, fugi, me escondi. Aos 33, o Senhor me deu um puxão de orelha. Eu fui ceder, irmãos, com 38 anos de idade já, porque eu já não conseguia mais fugir, não tinha mais como fugir. Deus já havia me cercado de todos os lados, ou eu ia obedecer, ou eu obedecia. E aqui estamos nós, agradecidos ao Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus tem te levantado. Deus tem te levantado na terra. Não tem te levantado simplesmente para te dar fama, para você se destacar entre as outras pessoas. Não. Deus tem te levantado porque Ele tem algo em particular com você. Não fuja. Você tem fugido dos propósitos de Deus e você tem pagado um preço alto. Não tem sido fácil para você. O que eu tenho para te dizer, não haja como Saul, não se esconda, deixe de se esconder. Nós estamos já vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Porque se você continuar fugindo, Deus vai levantar outro. Vai levantar outra e vai te colocar para fazer aquilo que muitas das vezes era para você. E aí teremos que prestar conta diante dele naquele
dia. Então nós vemos que muitas vezes, aquele que é chamado por Deus, ele está fazendo alguma coisa, ele nunca está desocupado. Deus, ele não chama ninguém desocupado. Você pode ler na palavra do Senhor que você vai encontrar, todos aqueles que foram chamados por Deus, eles estavam fazendo algo. Um exemplo bem claro, Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. O que ele estava fazendo? Ele estava no WhatsApp? Ele estava no Facebook? Não. Ele estava malhando o trigo. E o interessante de tudo, ele estava malhando o trigo num lagar. Lagar, irmãos, é lugar de espremer uva, é outra função, mas ele estava ali malhando o trigo, ele estava ocupado. Então, muitas das vezes, eu e você possamos dizer, Senhor, eu não tenho tempo, eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Primeiro, que ele nunca vai chamar preguiçoso, desocupado. Ele só chama aquele que está ocupado com alguma coisa, que tem compromisso, que tem responsabilidade. Porque quando ele chamar para a sua obra, você vai ser uma pessoa responsável. E ele era, irmãos, um homem jovem. Ele era um homem jovem. Muitas das vezes os jovens atuais, eles dizem, olha, eu preciso curtir a vida primeiro, depois eu vou servir. Não, Deus te quer com vigor, Ele não te quer na velhice já. Na velhice você não vai poder fazer o que você pode fazer hoje. Então pare de dizer, não, quando eu me aposentar. Não é para quando você se aposentar. Às vezes pode ser tarde. Ele quer você hoje, agora, imediatamente. Então, ele era um homem jovem, os seus melhores anos estavam ainda por vir. Ele estava na primavera da vida. Saul, ele tinha um grande amigo. Amigo esse que era Samuel. Samuel era o melhor amigo de Saul e também o seu pastor. Samuel, ele nunca desistiu de orar por Saul, inclusive até o final. Samuel, ele tratou Saul como um pai pode tratar um filho pródigo. Ele foi escolhido para uma grande tarefa. Saul, ele foi a escolha de Deus entre todos os homens de Israel. Pois a palavra já diz que ele sobressaiu em tudo. Saul, ele não era um homem perfeito, mas foi o melhor que Deus pôde encontrar naquela época. E Deus deu a Saul outro coração, um coração como o seu próprio. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá um outro coração. Ele tira aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração novo, um coração renovado, um coração, que é como o seu próprio coração. E como Saul respondeu então o chamado de Deus? Primeiro, Saul, ele constantemente pecou contra Deus. Ele rebelou-se e deixou de obedecer a Deus em vários momentos. Você vê como nós nos identificamos com Saul, irmãos? Porque eu e você, nós não somos perfeitos também. Nós falhamos, nós erramos.
Então Deus ordenou-lhe a Saul para que ele destruísse todas as ovelhas, camelos dos amalequitas. Era para destruir de tudo, de mamã a caducando, não era para ficar nada em pé, nada respirando. Mas ele não o fez, ou seja, ele desobedeceu. O que Deus tem te direcionado, tem te dado, tem falado com você, e você não tem obedecido? Então eu e você somos iguais a Saul. Deus disse então para o profeta Samuel que Saul deixou de seguir, porque Saul, ele, em determinado momento, ele só desobedecia. Então Samuel, ele se aproximou de Saul sobre o seu pecado da desobediência. Mas Saul, sabe o que ele fez? Ele culpou os outros e apresentou desculpas desfarrapadas para manter alguns dos animais. Parece familiar? Era Massur e cantará Massúria. Nós estamos nesses dias atuando da mesma forma que Saul. Ai, me cantará Massúria. Deus tem nos falado, faça assim, e nós temos feito do jeito que nós queremos. Isso é desobediência, isso é pecado, isso é ir contra os princípios de Deus. Samuel ouviu um mugido de ovelhas e vacas ali, um barulho. E ele vai lá e diz: o que é isso? Ele falou: não, aqui estão os melhores das criações, tudo de primeira. Esses aqui são os animais que eu escolhi para oferecer sacrifício ao Senhor, o que há de melhor. E Samuel lembrou Saul que Deus preferiria obediência do que o sacrifício. Ou seja, é melhor obedecer a Deus do que nós sacrificarmos, fazendo sacrifícios de tolo. Saul disse: eu pequei, mais do que qualquer outra pessoa. E Saul admitiu os seus pecados apenas quando confrontado ou quando diante de alguma dificuldade. Você percebe a semelhança? Às vezes nós precisamos passar por sufocos, situações, para que nós venhamos nos lembrar e nos arrependermos, irmãos. O arrependimento tem que ser praticado diariamente, constantemente. Nós precisamos nos arrepender, sim, mas principalmente deixar o pecado de lado, para que nós não venhamos nos apresentar diante de Deus sacrificando, fazendo sacrifício de todo. Então Saul, irmãos, ele não está sozinho. Então a maioria das pessoas raramente pensam em obedecer a Deus até que o problema, esteja se aproximando ou esteja sobre elas. Há poucos tão desesperados como aqueles que nunca querem Deus, exceto quando ameaçados por algum tipo de desastre, ou doenças, ou fatalidade, aí ele se lembra de Deus. E eu te pergunto, qual foi então o resultado da loucura de Saul? Saul se tornou um homem sem Deus. Ele diz então, Deus se afastou de mim e me ouve não mais, gritou Saul.
Mas será por quê? Será que nós temos nos assemelhado a esse dizer: ah, Deus não tem me ouvido mais? Por que será? É Deus que falhou? Ou somos nós que falhamos? Ou somos nós que deixamos de oferecer a Deus aquilo que há de melhor em nossas vidas? Nós lamentamos, irmãos. Nós lamentamos por aqueles que perderam a visão, eles perderam a audição, eles perderam a saúde, perderam entes queridos, perderam dinheiro, perderam a audição porque não conseguem mais ouvir a Deus. Perderam a visão porque não conseguem enxergar o mover de Deus nas suas vidas. Isso é triste. Mas o que dizer de alguém que perdeu o seu Deus? Isso é triste, irmãos. Aleluias. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estiveram ativas na presença do Senhor e que hoje não conseguem mais retornar, não encontram forças. Pessoas que choram, desejando estar aqui conosco e não conseguem. Então eu e você somos felizados, abençoados por Deus. Perder a comunhão com Deus, irmãos, é a perda mais trágica de todas as coisas. Saul, ele se tornou-se um homem miserável depois que ele perde a visão, a audição, perde a presença de Deus. Saul, ele perdeu a alegria, o riso interior, já não tinha mais esperança. Assim é a pessoa que abandona os caminhos do Senhor. Qualquer um que está longe de Deus, ele é miserável no seu interior. Saul, ele tornou-se inquieto, febril e desconfiado. A pessoa, quando se afasta de Deus, dos propósitos de Deus, ela se torna uma pessoa doente, uma pessoa desconfiada. Ela desconfia do companheiro, da companheira, já perdeu essa essência. E isso é algo maligno que indica que essa pessoa já está distante de Deus. A inveja tomou conta de Saul. O ciúme por Davi o deixou quase louco, porque ele sabia que se Deus havia se afastado dele, se ele havia perdido a presença de Deus, Deus já havia escolhido outro para pôr no seu lugar. O mal que nós temos em nossas vidas de acharmos que somos insubstituíveis. Ei, Aramaçu, eu quero te dizer que nem eu nem você somos insubstituíveis. Deus pode nos substituir a hora que Ele quiser, quando quiser, da forma como Ele quiser, porque Ele continua sendo Deus. Não é eu e nem você não obedecendo e fazendo o que Ele quer, que a sua obra vai perder, vai fracassar. Não, Ele vai levantar. Eu creio em Deus que Ele levanta a prostituta da onde ela está no prostíbulo. Ele transforma o coração dessa mulher, ela é renovada novamente, e ela se torna um vaso, se torna uma bomba atômica nas mãos do Senhor para a propagação da sua palavra, do seu evangelho. Então, se eu e você vamos fazer biquinho, ficar fazendo biquinho aí, Deus, Ele vai levantar. Ele levanta aquele que está em trevas, transforma ele em luz.
porque Ele continua sendo Deus, e não há outro além do Senhor. Saul, ele se tornou um homem medroso. O medo excessivo é um indicativo de que estamos distantes dos propósitos de Deus. Deus não nos chamou para sermos medrosos. Deus te escolheu porque você é corajoso, é corajosa. Então, uma vez ousado ou corajoso, capaz e pronto, agora Saul ele se escondia da menor coisa possível. Quando nós pecamos, nós queremos nos esconder. O exemplo bem claro nós temos em Adão. Quando ele peca, o que ele faz? Ele se esconde. Assim somos nós. Pecamos, em vez de pedirmos perdão, nos arrependemos, não. O que nós fazemos? Nós nos escondemos. Mas nada foge dos olhos do Senhor. Então, Saul ele buscou em todos os lugares, irmãos, por ajuda, uma vez que nenhuma ajuda de Deus veio. Sabe aquele momento quando nós estamos num deserto, num silêncio? Eu já passei por isso, irmãos. Passei por um longo período onde eu estava no meio dos irmãos e não sentia a presença de Deus, e isso acabava comigo, me destruía. E eu falei, não posso aceitar e não vou aceitar. E comecei a buscar, a clamar, até que um dia na escola bíblica dominical, eu saí da escola bíblica e disse: Deus, já faz tanto tempo que eu estou numa sequidão, não sinto a tua presença, vejo os outros irmãos sentindo a tua graça e eu não. E hoje eu quero fazer algo contigo. O Senhor nos diz que nós podemos provar o Senhor. Eu disse: estou descendo para a minha casa. Se até quando eu chegar na minha casa, por a mão do portão, eu não sentir a tua presença, eu sei que não tenho mais serventia para ti, que eu estou sendo um estorvo na tua obra e na tua presença. Passou-se 2 quadras e eu falei: Senhor, ainda não senti. Cheguei na rua de casa, falei: Senhor, eu não senti. O Senhor verdadeiramente não me quer mais. O Senhor não me ama. Fui chegando na frente de casa, falei: Senhor, eu estou na frente de casa, e aí? Falei: realmente o Senhor não me ama. Quando eu coloquei as minhas mãos no portão para abrir, é como se eu tivesse recebido uma descarga. Aleluias. Oh, Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele te contempla. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te renovar. Não haja conforme a tua vontade, conforme a tua mentalidade. Você é importante para o Senhor. E eu pude sentir novamente a presença, a unção de Deus. Foi algo maravilhoso. São experiências, irmãos, que Deus nos permite passar para que nós possamos passar adiante. Então eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que no deserto Deus levanta um oásis, aonde você terá sombra e água fresca, e terás a presença do Senhor contigo. Porque quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Deus estará contigo, é promessa dele. Então não importa a situação que você está enfrentando, lembre-se que você tem um Deus que te ama, que te ama, que
que está sempre pronto para te perdoar quando você assim se arrepender. Aleluias! Deus lhe havia deixado ali Saul, portanto, ele procurou um substituto. Quando Deus, ele pega o seu trono dentro de nós infelizmente queremos colocar um Baal. Nós levantamos isso, somos nós mesmos, levantamos um Baal dentro de nós para substituir o nosso Deus, a presença do nosso Deus. Deus é Deus. O que passar disso é Baal. Não tem valor. É tudo imundo. Então o que nós podemos concluir? Saul, ele morreu pela sua própria mão, ele se suicidou. Olha o fim trágico que ele teve. Depois de ter se tornado louco para com Deus, a história de Saul poderia ter terminado de forma diferente, mas ele não confessou os seus pecados e ainda assim tirou a sua própria vida. Que nós não venhamos cair nos mesmos erros de Saul. Lembre-se, Deus é contigo, Deus te ama, Deus te contempla. Não importa o que estão dizendo para você, ou as pessoas que chegam e tentam minar a sua fé, como foi já dito nessa manhã, mostre a sua fé com as suas obras, com as suas atitudes. Não diga eu amo a Deus, somente faça a obra do Senhor, viva para Ele, faça para Ele, louve a Ele, adore a Ele, e tudo dará certo. Louvado seja Deus. É a palavra que eu trago nessa manhã para os amados. O Senhor muito falou no meu coração na tarde de ontem, quando estávamos preparando esta palavra. E o Senhor era maravilhoso. Ele te ama. Não importa o que você fez, desde que você se arrependa, enquanto houver fôlego de vida, arrependa-se, confesse ao Senhor, e você vai alcançar as suas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos com